amadas, bem-vindas. Pra quem não me conhece, eu sou a Fê Saad. Tô tentando encostar aqui na mesa porque treme. Eu sou a Fê Saad, eu sou professora de autoconhecimento, eu sou mentora de mulheres que querem viver uma vida autêntica, conectadas com si mesmas, com autoconfiança, com alegria, com leveza, com prazer, viver uma vida com a tua cara, viver intensamente, viver tudo que dá pra viver, né? E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma questão que perambula pela cabecinha de nós mulheres sempre, que é como é que eu sei diferenciar a voz da intuição e a voz do medo. E eu vou conversar sobre isso, sobre o viés da autoconfiança, né? Do porquê que a autoconfiança está intrinsecamente ligada com a nossa capacidade de discernir ou não a voz da nossa intuição. Então, só para a gente ficar na mesma página, quando eu falo de intuição, eu estou falando de uma sabedoria interna nossa. Aquela voz que sabe, né? Aquela voz que sabe das coisas. Inclusive tem um meme que eu vi há muitos anos na internet, eu nunca mais esqueci, que é assim, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que a tua intuição te avisou e você insistiu em não escutar. Porque quem nunca, né? A gente passa por situações em que a gente paga pra ver, tem aquela sensação de não devia fazer isso, não devia me relacionar com essa pessoa, não devia ir pra esse lugar, não devia sair hoje, tem alguma coisa me dizendo e eu acho que é bobagem, eu acho que é besteira, eu faço mesmo assim, dá merda. E aí eu falo, pô, sabia que eu não devia ter feito isso, eu sabia que eu não devia ter ido, eu sabia que eu devia ter saído fora, eu sabia. Inclusive, teve uma situação bem específica na minha vida, que foi uma situação traumática, em que é muito louco, assim, né? Depois que aconteceu a situação, né, traumática, o meu cérebro ficava o tempo inteiro me mostrando todos os momentos em que eu sabia que eu tinha que sair daquela situação. Eu sabia. Foram várias vezes a minha intuição avisando. Eu falando, não é bobagem, não é bobagem, não vai dar tudo certo, não, eu tô sendo paranoica, não, é coisa da minha cabeça. E deu errado, né? E aí a gente fica se sentindo até um pouco culpada, né? Você fala assim, pô, eu sabia, por que eu não me escuto? Por que eu não, né? Por que eu tô sempre caindo nessa? E aí eu quero conversar um pouco do porquê. Por que você cai, a gente cai nessa, né? E como evitar, né? Como evitar. Quando a gente se vê sem autoconfiança, é fácil, né? Tipo, quando você tá sem autoconfiança, você não tem. Você quer mudar de emprego, você não consegue. Você quer sair de um relacionamento que já não tá funcionando, você acha que você não vai conseguir coisa melhor. Você fica se convencendo de que você que não para quieta, de que você que nunca tá satisfeita com nada, que quem você pensa que é pra querer outras coisas. Você acha que você vai conseguir um emprego melhor? Você acha que. Tanta gente tipo, com coisa pior e você reclamando, né? Se sossega, você não tem capacidade, você sempre foi burra, você é mediana, você não tem talento. São vários pensamentos, vários tumultos internos que fazem com que você não confie em você mesma, né? A autoconfiança, se a gente for quebrar aí a palavra, né? É confiança em você mesma, você não confia em você mesma. E por isso que a intuição tem tanto a ver com a autoconfiança, porque para você viver uma vida conectada com a sua intuição, conectada com a sua sabedoria interna, você vai ter que aprender a confiar no que essa sabedoria está te dizendo, né? Confiar no que você mesma está se dizendo. Mas como seria possível fazer isso se você não tem autoconfiança, né? E a falta da autoconfiança, que vem junto com a falta da autoestima, com a insegurança, com a retração, com você não viver, né, o seu potencial, aquela sensação de, cara, eu sinto que eu tenho potencial para mais, mas eu não tô vivendo, né? Vem porque você aprendeu, né? Você aprendeu a não confiar em você mesmo. Não foi uma coisa que aconteceu sem querer, você não nasceu assim. Porque você não nasceu nem com linguagem, né? A gente não nasce com uma ideia formada de quem a gente é. Isso é uma construção que a gente vai fazendo ao longo da vida. E dependendo das vozes que a gente vai recebendo ao longo da vida, dependendo das vozes que a gente vai recebendo, dependendo de das vozes que a gente
internaliza e as vozes que a gente considera verdade. E como a gente interpreta essas vozes é que vai construindo a nossa ideia de quem a gente é, do valor que a gente tem, do que a gente é ou não é capaz, do que a gente é ou não é boa, né? Então isso tudo é uma construção, não é uma matemática, né? Não é uma verdade absoluta, é uma construção. É algo que você vai construindo ao longo da vida e por grande parte do tempo inconscientemente. Você vai construindo, você vai desde pequenininha botando um monte de informações dentro da sua mente, construindo uma imagem de quem você é, sem nem perceber, né? E aí quando chega em determinadas fases da sua vida que você precisa de uma energia maior, você precisa de uma confiança maior para fazer certas coisas, para se jogar em certos projetos, para mudar de direção, é aí que você se depara com a falta de autoconfiança, né? Então, enquanto você está vivendo uma vida em que está tudo indo nos conformes, ou que você está num trabalho que você já está há muito tempo, você já sabe como é que faz, ou você está num relacionamento, você já está há muito tempo, você já sabe como é que funciona, você já está às vezes num país, né? Porque eu sou imigrante, vai ver, você também é. Quando a gente vai, tipo, muda de país e aí a gente tem que se adaptar com a nova cultura, com o novo idioma, com os novos trabalhos, com o novo tudo, você começa a se deparar com tudo o que você não tem desenvolvido e aí aquela insegurança vem, né? A falta da autoconfiança, se questionar o tempo inteiro. Mas é muito importante essa distinção de que a sua falta de autoconfiança não tem a ver com você, tem a ver com a imagem que você tem sobre você. Não é o que você é, na verdade, o que você é de forma absoluta, a verdade absoluta sobre você. Não existe a verdade absoluta sobre você. Você é um ser humano, você é complexa, você é profunda, você é contraditória. Você está em processo de construção o tempo todo, todos nós, né? Só que a gente tem uma visão sobre nós mesmas. E é essa visão que faz com que a gente confie ou não confie na gente. Que a gente confie ou não confie nessa intuição. Ou até que a gente consiga ou não consiga escutar o que essa intuição está falando. Eu sei que no meu processo, enquanto eu tava desconectada de mim mesma, e os últimos 2 vídeos que eu fiz aqui, se isso aqui é no YouTube mesmo, se você voltar, você vê os 2 últimos. Um foi sobre as partes que a gente matou de nós mesmas ao longo da vida, para que a gente pudesse encaixar. Então, vai começando a desconexão de nós mesmas. A gente vai, né, dentro dessa percepção que a gente está construindo de nós mesmas, a gente vai abandonando certas partes, deixando outras que a gente acha que vai ser mais importante para a nossa sobrevivência, para o nosso êxito, né, na vida. E falei sobre como a gente estar desconectada de nós mesmos faz com que a gente se desconecte da vida, das possibilidades. Porque nós somos um campo infinito de possibilidades. E a única coisa que limita as nossas possibilidades é o que a gente acredita que a gente pode ou não pode fazer. Então esses 3 vídeos aqui estão super interligados. E quando eu estava desconectada de mim mesma, quando eu estava desconectada dessas outras partes minhas que eu tinha, né, abandonado para poder caber, para poder ser a Fernanda que eu achava que eu deveria ser, era quando eu não conseguia ouvir minha intuição. Inclusive, eu achava que isso era uma grande besteira. E coincidência ou não, eu não só estava desconectada um avião. Deixa eu aproveitar para ler minhas anotações aqui enquanto o avião passa. Putz, TDAH bateu aqui agora, eu já esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando? Não só eu tava desconectada da minha intuição, quanto eu tava desconectada da minha sensibilidade. Porque isso é uma das coisas que a gente aprende quando criança, e isso mulheres e homens, né, meninas e meninos, nós aprendemos quando nós somos criança que não é para ser sensível demais. Então as meninas escutam: você é dramática, você tá sendo louca, não exagera. E os meninos escutam: não vai ser uma mulherzinha, homem não chora. E aliás, até esse, né, não vai ser mulherzinha, uma coisa super misógina, porque como se ser uma mulherzinha fosse um xingamento, né? Mas
Você vê que tá tudo... As mensagens que a gente vai recebendo, que parecem inofensivas, elas têm um impacto muito grande, né? Em como a gente se vê e como a gente se relaciona também uns com os outros. Então a gente aprende que sensibilidade não é uma coisa boa. Inclusive, dentro dos meus programas, eu escuto muitas alunas, a grande maioria falando, que um dos meus defeitos é que eu sou sensível demais. Eu me importo demais com as pessoas. E cara, ser sensível é uma das coisas mais lindas que existem, que existe sobre nós, humanos. A nossa sensibilidade é o que cria a maior beleza do ser humano, né? É a sensibilidade que cria a música, é a sensibilidade que cria a arte no geral, é a sensibilidade que cria a conexão entre mim e você, é a sensibilidade que cria a confiança, a sensibilidade que traz o amor, que traz a alegria, que traz a leveza, que traz tudo, né? Então, a nossa sensibilidade é algo que a gente se desconectou desde muito cedo, é uma das nossas partes que a gente se desconectou desde muito cedo, e que é a parte que dá acesso à nossa intuição. E quando eu começo, né, a passar pela vida absorvendo as mensagens que subjugam o meu valor, que dizem que eu não tenho valor, que dizem que não posso confiar na minha sensibilidade, que não é para eu ser sensível, que não é para eu confiar na minha própria voz, que não é para eu falar, né? Então a gente vai crescendo, sendo silenciadas de várias formas, fazendo com que a gente questione a nossa própria percepção do mundo, tentando loucamente se encaixar, então abandonando partes que são nossas, que são a nossa essência, para que a gente seja o que os outros esperam que a gente é. Tudo isso vai fazendo com que a gente tenha uma visão que nós, como nós somos, não temos valor. Quem nós somos, do jeitinho, né, que a gente nasce, com aquelas coisinhas que são peculiares nossas, até às vezes estranhas, únicas, os nossos jeitinhos, tudo aquilo parece ruim, na verdade. E todas as vezes que eu vou matando essas partes, que eu vou negligenciando essas minhas partes, eu tô abalando a minha autoconfiança. Porque eu não estou recrutando todos os meus lados para que eles venham e caminhem comigo, para que eu possa estar conectada com essa comunicação total nossa. Então, para exemplificar, para não ficar um papo super vago, eu sempre fui uma menininha, não menininha. Então, assim, eu gostava de ficar sem camisa, vivia suja, era muito aventureira, me jogava cá no chão, me arranhava. Eu não tinha essa vaidade. Só que desde pequena eu escutava: Fernanda, você tem que ser como uma menina, você tem que falar como uma menina, você tem que ser mais delicada. As pessoas da minha família ficavam frustradas quando eu não era delicada. Mas você também, hein? Leve como uma pata de elefante, eu escutava. Então eu tinha a percepção de que aquele meu jeito, que era só o meu jeito, sei lá, nessa época eu tô lembrando de uma foto que eu tenho numa fazenda, assim, que eu tô assim, sabe? Com só um shortinho azul, toda suja, descabelada, assim, sabe? E eu tinha, sei lá, 5 anos. Aquela Fernanda, ela era reprimida, repreendida por ser daquele jeito. Então, desde aquele momento eu vou construindo uma imagem de que, calma, esse meu jeito aqui, esse meu jeito não dá pra confiar. Porque ele tá me dando um problema. As pessoas estão comentando essa minha falta de delicadeza, essa minha falta de feminilidade, né?
ela me atrapalha, não posso confiar nisso. Quando eu sempre fui muito brincalhona, tem uma cena que eu lembro da minha infância na escola, que eu fiz uma brincadeira, uma eu lembro muito bem que foi, a gente estava numa excursão lá em São Paulo. Como é que chama aquele lugar que a gente vai ver cobra? É, nossa, eu esqueci o nome. Mas era uma excursão. E eu fiz uma brincadeira e dois meninos da classe vieram tirar satisfação comigo e tipo, ficaram super bravos. E eu lembro claramente, naquele momento eu falei, nossa, melhor eu não brincar, porque isso pode me dar problemas. Então eu fui deixando de ser brincalhona, deixando de ser engraçada com todo mundo e ficando cada vez mais retraída. Então você vai percebendo que essa desconexão, que é aquele mesmo papo que eu estava falando no outro vídeo, das partes que a gente foi deixando para trás, ela vai fazendo com que a gente não confie em todas as partes nossas, porque tem algumas que parecem que só geram problema. Então, como você vai confiar nessas partes? E isso vai fazendo com que você não confie em si mesmo. E quando vem essa voz interna, sabedoria interna, falar, te avisar coisas, você já tá, quando você tá com 25, 30, 40, 50 anos, todo esse tempo sem fazer esse trabalho de reconexão, sem resgatar essas partes, sem valorizar as partes que são suas e que fazem de você você, quando vem uma voz interna, uma sabedoria interna, você não confia. Não dá pra confiar. Como você vai confiar se ela sempre te dá o problema? Então, esse processo de conexão com a nossa intuição e saber diferenciar se é intuição ou se é medo, tem a ver com com a gente confiar em nós mesmas. Porque se eu não confio em mim mesma, as vozes que estão prevalecendo são as vozes do medo, que são as vozes do não vai fazer isso porque senão você vai passar vergonha, não fala isso, vão achar que você é uma perdida, vão achar que você é uma fracassada, não vai fazer isso não vai desistir disso agora, né? O que vão pensar de você? Você não termina nada do que você começa, você é uma desmanzelada, você é uma preguiçosa, você não tá feliz com nada, você tá atrasada na vida. São todas as frases que estão internalizadas, que você foi capturando aí durante a sua vida toda. E não só capturando, mas nutrindo e provando que elas são verdade, né? O tempo todo. Reforçando como verdade. Que você não repara que essas são. Você acha que são vozes da proteção. Mas são vozes de proteção porque você está com medo. Você está com medo de não ser aceita, de não pertencer, de ser vista pelos outros como uma pessoa que não sabe quem é, que você não sabe o que você quer, que você não sabe, que você não chegou em lugar nenhum, que você é um fracasso. Enfim, cada uma aí com a sua narrativa. Mas são narrativas que você tem de você mesmo. São frases, ideias que você internalizou sobre o seu valor que bloqueiam o acesso a essa voz da sabedoria interna. E mesmo quando essa voz fala mais alto e você consegue escutar essa voz, você duvida, você silencia, você reprime, porque você não confia. Você não tem como confiar em você mesmo. É muito louco. A Brené Brown, que eu amo de paixão, ela explica a intuição. Eu tenho a intuição que eu conheço é uma intuição na minha experiência, que é essa voz interna que sabe das coisas. Ela só sabe das coisas. Só que eu tenho muito mais facilidade em ouvir a voz da minha cabeça. Eu aprendi que a voz da minha cabeça sabe mais das coisas do que a voz da minha sabedoria, que vem aqui, tipo, do meu centro, assim. Então, por muitos anos, quando a intuição falava, eu menosprezava, porque a cabeça tinha que fazer sentido. Só que o mais louco é que a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso cognitivo, a nossa
inteligência no sentido de absorver, interpretar e conectar informações, ela é muito limitada, porque por mais que você seja uma pessoa que estuda muito, aprende muito, se abre muito, que nem é todo mundo que é assim, mas vamos dizer que você seja uma pessoa que é super aberta, super estudiosa, absorva muito conhecimento de diversas áreas, é humanamente impossível você absorver todo o conhecimento que existe. O que a nossa mente sabe é sempre muito limitada e sempre muito filtrado pelo que a gente foi exposto. Então, você foi exposta por uma série de, você foi exposta a uma série de experiências diferentes das que eu fui. Então, o conhecimento que eu tenho e o conhecimento que você tem são diferentes. A maneira como eu interpreto as situações, a maneira como você interpreta as situações é diferente. Sempre é um filtro muito pessoal de conexão de todas essas informações. Então, sempre a nossa cabeça, a nossa mente, ela vai ter uma visão limitada de qualquer situação, das possibilidades. Por outro lado, a gente tem uma sabedoria, a gente tem um nível de conhecimento, que primeiro é o nível do conhecimento da inteligência da natureza. Existe uma inteligência dentro de nós que sabe o que fazer. Você não manda o seu coração bater de tanto em tanto tempo, de modo que o seu pulmão bombe tanto oxigênio e se livre de tanto gás carbônico e que leve isso ou aquilo para as células e faça a distribuição dos nutrientes. Às vezes você nem sabe. Né? Eu lembro de uma aula de yoga que eu tava que a professora falou assim: agora toque o seu baço. Aí eu, nossa, onde que fica o baço? Eu nem sei. Então existe assim uma inteligência dentro de nós, que acontece dentro de nós, que vai além do que a gente até entende. E existe um outro tipo de inteligência, que é esse que a Brené Brown traz, que é a intuição, que é toda a informação que a gente capta além da linguagem. Porque todo o conhecimento que a gente absorve através da linguagem. Né? Então, eu aprendo que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Tudo está na linguagem, não está na experiência, não está nos meus sentidos. Né? Então, existe um conhecimento que a gente acessa através dos nossos sentidos. Através do toque, através do olfato, através dos gostos, através da visão, através da audição, através da sensibilidade. Todo esse conhecimento não verbal que a gente vai absorvendo, ele tá ali. Então, às vezes, quando você está numa situação, numa loja, comprando um carro, e o vendedor, às vezes, faz uma expressão que você fala, esse cara tá tentando me enrolar. Você não sabe, não foi nada que ele disse, não foi nada sobre o carro, não tem nada que você consegue identificar que seja realmente um golpe, mas algo te diz perigo. Então existe essa inteligência. Então você percebe que existe, sim, óbvio, gente, a gente tem que usar o nosso senso crítico. Tem que usar o senso crítico. Tem que questionar as coisas, mesmo porque é só através desse senso crítico e é só através desse questionamento que a gente vai se libertar dos próprios pensamentos que limitam a gente. Só que também é importante acessar essas outras inteligências. Perceber que a sua mente não sabe de tudo. Não tem como saber. E que o seu valor está muito além do que a imagem, do valor que você colocou na imagem que você tem sobre você. Quando eu comecei a perceber que eu tenho valor independentemente se eu sou bem-sucedida profissionalmente ou não, se eu tenho um amor romântico ou não, se eu sou magra ou não, se eu sou saudável ou não, se eu tenho dinheiro ou não, se eu tenho amigos ou não, que o meu valor não depende de métricas, que eu tenho valor simplesmente porque eu sou um ser da natureza, um ser vivo. Quando eu tenho esse valor e eu percebo que eu tenho dentro de mim essa inteligência que não é minha, foi me dada, todo mundo tem. E eu começo a perceber que existe esse valor dentro de mim, não porque eu sou alguma coisa, que eu fiz alguma coisa na vida, mas porque eu sou parte dessa inteligência,
Aí eu começo a me conectar com isso, porque eu começo a perceber, eu tenho esse valor, eu tenho essa capacidade. Isso é quem eu sou na minha essência. Isso é quem você é na sua essência. Nós todos somos. Nós todos temos essa comunicação. E o que atrapalha essa comunicação é tudo o que você adicionou ao longo da vida. E aí eu trouxe algumas questões para você se perguntar. Quais são as métricas que você usa para julgar o seu valor? Quando é que você acha que você está bem na vida? Então, quais são as métricas que você usa para julgar o seu valor? Quando você está comendo bem, quando você está ganhando tanto de dinheiro, quando você está progredindo na profissão, quando os seus filhos estão fazendo isso ou aquilo, quando seus pais acham isso ou aquilo, quando você tem aquele tipo de amigo, quando você sabe ou não sabe esse tipo de coisa. O que você está associando ao seu valor? Porque o que você está associando ao seu valor está intrinsecamente ligado a essa sua autoconfiança, essa sua capacidade de ouvir a voz da sua sabedoria interna e não a sua voz do medo, que são as vozes da limitação. E você percebe que às vezes a intuição, ela é a voz do medo no sentido de não vai comprar esse carro, tem alguma coisa errada aqui. A intuição, às vezes, ela é uma agente do medo no sentido de alerta. Mas esse medo que eu estou colocando em contraposição com a intuição é o medo dado pelas limitações. De você não é capaz, você está ficando louca, o que você está pensando agora? Outra pergunta. Quais frases você internalizou que depreciam o seu valor? Então, como eu disse do exemplo da minha infância. Você é delicada com uma pata de elefante. Fernanda, você é chata. Que mais que falavam pra mim? Você é linda de rosto, só precisa emagrecer tantos quilos. Você precisava ser mais... Isso não é jeito de menina sentar. Você é uma desmanzelada. Escutava essa também. Quais frases você foi escutando que você internalizou? Então faz uma rebobina aí na sua infância, vai vendo as frases que te disseram, que você internalizou e que você tomou como, tipo, eu sou quem eu sou. Quais foram situações do passado que fizeram você acreditar que você não tem valor? Volta, vai tentando ver se aparecem memórias de pessoas ou situações que fizeram você acreditar que você, como você é, você não tem valor. Você não é especial. Você não é digna de amor. E aí faz uma investigação sobre o que é uma mulher de sucesso. Então faz uma frase assim: uma mulher de sucesso, na minha idade, tem que ter, ser, fazer, se comportar. Quando você fizer esse exercício, você vai perceber que a sua falta de autoconfiança está muito associada à imagem de quem você acha que você deveria ser. Quando você faz essa lista do que uma mulher de sucesso seria, vai ficar muito claro para você aonde que você está falhando e aonde que você está perdendo o seu valor, porque você associa o seu valor a essa imagem da onde você deveria estar e você não está, porque é sempre inventado. E quando você vê que você não está nessa imagem, você se vê como uma pessoa que não é capaz. Quando você se vê como uma pessoa que você não é capaz, você não tem autoconfiança. Se você se vê sem autoconfiança, quando a sua sabedoria interna fala, você duvida, porque você simplesmente não acha que o que vem de você tem valor. Essa é toda o fio da meada. Esse estado de falta de autoconfiança, antes que você entre num ciclo de autoculpabilização, de autocobrança, é muito, muito recorrente em mulheres. E tem muito a ver com o que eu falei naquele vídeo das partes que a gente... as partes nossas que a gente deixou para trás, que a gente matou.
Porque tem a ver com o jeito que a gente é criado, tipo, como a gente é criado para ser mulher na sociedade em que a gente vive. Isso é super comum. E é importante esse momento que você está buscando saída, sabe? Esse é um momento muito fértil. Por mais que seja um momento em que você está muito conectada com a sua insegurança e com as suas faltas, é um momento de transformação muito fértil, muito poderoso, porque você está olhando para isso, está encarando. Se você está aqui, atrás tanto do vídeo, é porque você está encarando. E se você está nesse processo e você está assistindo esse vídeo na data certa, daqui 10 dias vai acontecer o Retiro Virtual Despertar, a edição agora de agosto, setembro de 2023. Vai ser do dia 28 de agosto ao dia 3 de setembro. E essa nova edição eu tô fazendo um novo retiro. Então vai ser um evento reconstruído. E é um evento exclusivo para mulheres que estão se sentindo inseguras, perdidas, desconectadas de si mesmas e que querem mais clareza e mais autoconfiança para viver uma vida com a sua cara, conectada com quem você é de verdade. Então, se você está nesse momento, eu te convido a vir para esse retiro e tirar essa semana para olhar para você, recalibrar, organizar os pensamentos, organizar as emoções e conseguir entrar em contato com essa sabedoria que está te guiando. Ela está te guiando. Você tem um mapa aí dentro de você. Tem que aprender a ouvir. Então, esse retiro é um dos tantos caminhos disponíveis, é um evento gratuito, então vou deixar o link aqui nos comentários para você, nos comentários não, na descrição do vídeo para você se inscrever, se você estiver assistindo esse vídeo a tempo, se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, assiste um vídeo mais recente para ver se está rolando uma edição nova. Esse é um evento que acontece regularmente, se não parar, né? Porque vai saber o que a vida reserva para mim, para você no futuro. Você tem a chance de participar mais pra frente, mas se você estiver assistindo agora, venha e compartilha com quem você quiser. É um evento gratuito para mulheres que estão querendo ter essa vida mais potente. E é isso, amor. Te deixo aqui um super beijo e a gente se vê no vídeo da próxima semana. Beijo!